né? Então ali, lembrando de filosofia, algumas palavras. O que você entende? Tipo, o que vocês lembram? Palavras que vocês associam com filosofia. Fala para mim aí, por favor. Pensamento. O que mais? Pensamento. O que vocês já sentiram de filosofia ao decorrer? Quando você fala de filosofia, o que vocês lembram no decorrer do caminho? Durante o tempo de trajetória de vocês? Somente pensamento? Ou algo mais? Raciocínio? Raciocínio. Boa. Questionamento. Então, quando você fala de filosofia, você vai trabalhar de alguma forma assim esse conceito de pensamento, raciocínio e questionamento, certo? Aí no documento no material que eu encaminhei para vocês, ele vai definir o que é filosofia. A palavra filosofia costuma assustar muitas pessoas, né? Mas seu significado é, na verdade, bastante simples e acessível. Tá na página 2 do documento aí, tá? A filosofia é o esforço humano para responder às grandes perguntas da existência usando a razão. Tá? Então, basicamente, a filosofia, missionário Arcleus, é a capacidade de realizar perguntas sobre diversos assuntos usando a razão. Tá? Então, definição de filosofia, que tá aí, eu vou colocar aqui, ó, esforço humano para responder às grandes perguntas da existência usando a razão. Tá? Então, é a partir da filosofia que vão surgir perguntas assim: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Existe Deus? Qual é o sentido da vida? Diversas perguntas vão surgir através da filosofia. O que é certo ou errado? Tá? Então nós temos aí essas perguntas surgindo. Vocês conseguem citar, por exemplo, aí o nome de um filósofo que vocês lembram? Quando falar de filosofia? René, ô louco, foi longe, hein? René Descartes. Tá? Temos outros também, os três principais, né? A tríade da filosofia antiga. Sócrates. Não é o Sócrates do Corinthians, não, tá? Sócrates, se bem que ele recebeu o nome por causa disso, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? E nós já trabalhamos eles aqui em qual assunto? Vocês lembram que nós citamos esses três? Qual o tema? Vocês lembram? Em qual tema que nós tratamos eles? Não. Falamos sobre eles na antropologia, né? Na visão sobre o homem, na definição do que é o homem. Tá? Então, esse daqui, gente, são os três, a tríade, né? Chama-se a tríade da filosofia antiga. A tríade, né? De trindade, tríade, certo? Então, Sócrates foi o primeiro grande filósofo, a filosofia é anterior a ele, mas ele é um grande filósofo, tá? Talvez o principal, e um detalhe, ele não escreveu livros, tá? Não deixou livros escritos, o Sócrates. Tudo que ele passou do que restou foram ensinamentos que ele foi passando. Então, o Platão, que vem na sequência, foi discípulo de Sócrates, tá? E o Aristóteles também, aluno de Platão,
certo? Não vamos entrar no mérito aqui, porque a gente não tem tempo, tá? Mas falando de filosofia, pessoal, Sócrates, Platão e Aristóteles. Um tratado, um texto filosófico que todo mundo deveria um dia ler, que é um clássico, aí vocês vão anotar, A República de Platão, tá? É um texto dele, talvez o mais famoso, A República de Platão, tá? É um texto filosófico que vai aí justamente servir como base para trabalhar a questão do que nós chamamos de democracia. Escutaram falar sobre isso? Democracia, tá? A democracia, no conceito de pluralidade, de várias pessoas escolhendo, da maioria vencendo, a democracia surgiu na Grécia Antiga, tá bom? Então, e a República de Platão é um texto que vem trabalhar filosoficamente esse assunto também, tá bom? Então, a democracia veio aí da Grécia. É só um panorama geral, tá? Continuando aqui, vocês acharam o documento? Acharam o material aí? É o primeiro que eu encaminhei ou o segundo, os dois. Por que isso importa para o cristão? O cristianismo não é uma fé que teme a razão. Tá? É a página 2 desse documento aqui, ó. Mandei, pô? Só mandei um? Eita, então peraí, então. Teologia. Pronto. Perdão, tá? Chegou aí. Então, gente, o cristianismo, está na página 2, não é uma fé que teme a razão. Pelo contrário, a Bíblia convida o crente a amar a Deus também com o entendimento, certo? Então, irmã Simone, quando nós falamos de filosofia, automaticamente nós estamos falando de razão, pensamento, raciocínio, tá? E aí é o grande ponto. Quando você é um cristão, você não abre mão da sua razão. Tá? Você não abre mão de raciocinar. Você não digamos assim, alguém alheio a uma pessoa que não raciocina, Dominique. Tá? Já foi a época em que as pessoas entendiam, ou deveriam entender, que o cristão é uma pessoa que não pensa, é cristão, então é bobo. Novelas retrataram isso, filmes retrataram isso. Pode perceber. Qual o filme que você lembra em que o cristão ocupa um papel de destaque? É sempre o que é passado para trás? É sempre o esposo que é traído? Ou a esposa que é traída? É sempre o que leva a golpe? Tá? E geralmente é sempre a pessoa que não tem entendimento. Mas, anote isso daí, o cristianismo não é uma fé que teme a razão. Mateus 22, 37, tá? Abre para nós aí, por favor. Mateus 22, 37. É um texto em que nós podemos visualizar isso. Alguém lê para nós aí, por favor? Mateus 22, 37. Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. De todo o teu coração. Toda a tua alma, todo o teu... Olha isso, gente. Mateus 22, 37.
Tá? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. A sua tradução está igual, missionária Creuza, ou está diferente? 22:37. Isso, 37. Todo o teu coração, de toda a tua alma, pensamento, mente. Olha aí, gente. Então, a gente tem a palavra pensamento, entendimento. Qual que é a outra? Mente. Mais alguma? Então perceba que de todo o teu coração, sentimento, de toda a tua alma, sede das emoções, de todo o teu entendimento, raciocínio. É o que Pedro fala, esteja pronto a responder qual a razão ou a motivação da sua fé. Se não me engano, 1 Pedro 4:10. Então, o cristianismo não é uma religião que não promove o pensamento, certo? A filosofia oferece ferramentas para pensar com mais profundidade sobre Deus, certo? Significado da palavra. Tá? A palavra filosofia vem do grego philo. Vem do grego philo, que significa o quê? Amor, amizade e inclinação. Philo significa amor, amizade ou inclinação. Sofia significa sabedoria e conhecimento profundo. Tá aí no material. Filosofia ou conhecimento profundo. Então, filosofia significa amor à sabedoria, amor ao conhecimento, certo? É aquilo que nos faz pensar. Olha o que Pitágoras disse em 570 a.C. Olha o que ele disse. Não sou sábio, sou apenas um amante da sabedoria. Não sou sábio, sou apenas um amante da sabedoria. Tá bom? Gente, vamos lá agora pro outro material. O que acontece? A filosofia, ela vai surgir ali no século 7, século 6, tá bom? Antes de Cristo. E vai surgir com o objetivo de responder as questões da vida de forma racional. Tá? Esse é o grande objetivo. Responder as questões da vida de forma racional. E antes disso, Dominique, como é que você respondia as questões da vida? Se não era de forma racional. O que é você ser racional, missionária Creuza? O Isaac tem que segurar bem a Ruth. Ele tem que segurar bem fala o nome certo dela. Tem que segurar bem a bebê. Certo? Senão ela vai cair. Está repreendido. Certo? Isso é racional? É. Outra questão racional. Precisamos do fôlego de vida para viver. Isso é racional. Se nos faltar o fôlego de vida, nós morremos. Então são respostas racionais. Que você pensa, raciocina para responder. E antes disso, como que as questões eram respondidas?
Olha só, a filosofia nasceu na Grécia entre os séculos 7 e 6 a.C. Antes disso, as pessoas explicavam praticamente tudo através dos mitos, através de histórias, narrativas sagradas que atribuíam os fenômenos naturais e humanos à ação de deuses e forças sobrenaturais. Tá bom? Então, aí agora eu vou para outro material, tá? Então, irmã Simone, as questões antes da filosofia, isso eu estou falando século 7 antes de Cristo. As questões eram respondidas com mitos, com histórias. Tá? Vocês estão com o material aberto aí? Segundo, eram narrativas sagradas transmitidas oralmente de geração em geração. Você tinha narração sobre a origem do universo, a criação do ser humano, a natureza, a moral. Se uma tempestade acontecesse, um grego antigo diria que Zeus estava irritado. Então, se acontecesse uma tempestade, uma chuva forte, a justificativa era que Zeus, o deus grego, estava irritado. Essa era a justificativa. Através de mitos. Tá? Então, esse era o objetivo. Quais que eram os principais mitos? Anota aí. Zeus e os raios. Zeus e os raios. Vou apagar aqui. Zeus e os raios. Rei dos deuses, controlava os céus e os trovões, fenômenos climáticos eram atribuídos ao seu poder e ao seu humor. Tá? Vocês com certeza já assistiram algum filme alguma vez de mitologia grega. Tá? Fala, o Isaac gosta desses filmes aí. Percy Jackson, isso é antigo demais. Você tem o Hércules, lembra? Qual que é o outro? Isso, tem o jogo. Tá? Outro, então, gente, um dos mitos famosos, do Zeus, que ele controlava os raios e os trovões. Outro mito, Prometeu, isso é interessante, ó. Prometeu, isso mesmo. Roubou o fogo dos deuses para a humanidade. Como punição, foi acorrentado a uma montanha. Lição: o conhecimento tem um preço. E outros mitos famosos também que nós temos. Tá bom? Então, antes da filosofia, as questões se explicavam por mitos, por histórias. Certo? Continuando aqui. Vamos para um texto, gente, de Atos agora, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Vamos lá. Atos, capítulo 17, versículo 1. Quem vai me ajudar na leitura aí? E a Polônia chegaram a Epifania, onde havia uma sinagoga de Pode continuar. E Paulo, como tinha todo foi ter com eles, e por 3 sábados discipulou com eles e parecesse e ressuscitasse. Este Jesus que vos apareceu
Dizia ele: é o Cristo. E alguns deles creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também com grande de gregos religiosos, poucas mulheres vestidas, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens. Até aí, Deus abençoe. Então aqui a gente está em qual contexto, gente? O contexto em que Paulo está nas proximidades da Grécia, certo? E ele está no ambiente gentílico, no ambiente gentil. Vamos para o versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Paulo vai chegar onde, hein? Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo chega em Atenas e ele vê a cidade entregue à idolatria. Ele vê que a cidade está mergulhada na idolatria. Então, como assim idolatria? Era uma cidade, uma região que adorava vários deuses. Tá? Continuando. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, Paulo estava agora em Atenas, ele encontrou lá uma sinagoga dos judeus, tá? E nessa sinagoga ele disputava, e também na praça da cidade, nos lugares de debates filosóficos, ele também discutia e anunciava o evangelho com os que se apresentavam. Esse lugar da praça se chama, vou escrever aqui, ó, Ágora. Esse lugar é o Ágora. É uma praça. É uma praça na Grécia, onde você tinha pessoas que falavam ao ar livre. Falavam filosofias, pensamentos, ensinamentos. Segura aí, papai. Certo? E aí, irmã Simone? O que Paulo está falando, irmã Cruz, começa a chamar a atenção da população. Bom, está pregando alguma coisa diferente. Que filosofia é essa que Paulo está pregando? Olha o que diz o versículo seguinte. Versículo de número 18. Alguns dos filósofos, grifa aí filósofos. Olha o 18. Alguns dos filósofos, tá? Epicureus e estoicos. Grifa isso daí também, gente. Então aqui está a filosofia na Bíblia. Paulo está em Atenas, anunciando a Cristo. E enquanto ele está anunciando, estoicos, epicureus, que são duas escolas filosóficas, vão até ele. Contendiam com ele e diziam assim: que quer dizer este tagarela? A sua está como? Paroleiro. Resumindo, falador. Tem gente que fala assim: essa pessoa é muito tagarela. Significa o quê? Fala demais. Fala mais que a boca. Certo? Quem que é? O Isaac? Certo? Então, senhora Creuza, já pensou a senhora pregando em praça pública, no trem? Aí uma mulher leva assim: o que essa tagarela tá falando aí? O que essa irmã tanto fala? Olha
a recepção para Paulo. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque anunciava a Jesus e a ressurreição. Muita atenção aqui, gente. Muita atenção. Perceba que eles falam assim, ó. O autor diz assim: parece que é pregador de deuses estranhos. Deuses estranhos. Aí o texto continua: porque anunciava só Jesus? Jesus e a ressurreição. Para os estoicos, para os epicureus, Paulo estava anunciando dois deuses: Jesus e a ressurreição. Então, quando eles veem Paulo anunciando Jesus, ressurreição, eles estão falando, ele está pregando sobre o Deus Jesus. E ele está pregando sobre o Deus ressurreição. Na cabeça dos gregos. Por quê? Eles acreditam em um Deus só? Não. São politeístas. Então, parece que é pregador de deuses estranhos. Para eles, ressurreição é um Deus. E Jesus também entendem que é um Deus. Então, olha só, o que vai acontecer? Tomando-o, o levaram ao Areópago. Grifa aí, Areópago. Então, olha só, nós temos a palavra idolatria, nós temos a palavra filosofia, nós temos a palavra epicureu, estoicos, que são duas escolas da filosofia, certo? E o ágora, que é a praça, e agora o Areópago. O Areópago é o lugar alto onde os maiores filósofos da época traziam seus pensamentos, certo? Tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Que novo ensinamento é esse? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos saber o que vem ser a isso. Então percebe que eles querem entender o que Paulo está pregando. Então eles querem pensamento, eles querem raciocínio, eles querem questionar. Paulo, quero ver se o que você está falando é verdade mesmo. Quem é que já leu esse texto em casa alguma vez, sozinho? Já parou para analisar esse texto? Já parou, irmã, para analisar esse texto? Esse texto é fantástico, tá? Por quê? Paulo, ele vai continuar e aí ele vai explicar quem é Jesus. Ele vai explicar referente a Moisés, tá? Ele vai falar sobre ressurreição. Só que os gregos têm o pensamento de prazer carnal. Abraão. Para os gregos, o que é importante? O bem-estar físico, o bem-estar carnal. Paulo chegou falando para eles de pecado. Você acha que o grego sabia que era pecado? Como assim pecado? Ressurreição, morte, crucificação. Então, o pensamento deles é um pensamento de prazer, tá? Sempre o bem-estar em primeiro lugar. Versículo 32, 31, olha só. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. 17:32, tá?
Como viram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Isaac, por que você acha que eles fizeram isso? Por que você acha que eles tiveram essa atitude? Para eles não fazia sentido. Quando Paulo fala de ressurreição corporal, eles falam: isso não existe. Isso é loucura. Por quê? Para eles não existe essa questão de ressurreição corporal. Para eles é o aqui, o agora. Desfrute do seu melhor. Viva o seu melhor. A cultura grega é isso, o helenismo. Já expliquei isso aqui para vocês. Helenismo, quem lembra? A gente já falou disso aqui. É a cultura grega. É a cultura do prazer. É a cultura helênica. Paulo vem falar de ressurreição. Paulo vem falar de pecado. Para quem só quer saber de coisa boa. Para quem só quer saber de prazer. Para quem só quer saber de bem-estar. Eles estavam escutando Paulo até Paulo falar de ressurreição. Quando Paulo fala de ressurreição, eles começam a escarnecer, dizendo: a gente chama outro dia sobre isso daí. A gente escuta depois. A gente escuta em outra oportunidade. Aí eu te pergunto, me ajuda a repensar agora. Quantas pessoas não fazem isso que esses filósofos fizeram? Escuta o que você está falando, até o que você falar confrontar o ego dela. Escuta uma mensagem que você vê do culto. O pregador está falando: irmã, sua casa própria está chegando. Seu carro está chegando. As portas estarão abertas diante de você. Isaac, a roda está girando na sua vida. É o quê? A roda grande. Essa não, como é que é falar de novo aí? A roda grande vai entrar na pequena. Vai acontecer um rebuliço. Aí o povo tá como? Meu Deus. Aí o pregador fala assim: chegou a hora da igreja se consertar. Tem gente que até levanta e vai embora, irmão. Olha aqui. Paulo falando sobre ressurreição. Até falar de ressurreição? Tá bom. Chegou no assunto que eles não querem tocar? Vão embora. Não quer escutar. Não querem dar ouvidos. Porque, gente, ser crente, ser cristão, acreditar em Jesus, requer acreditar no impossível. Requer acreditar naquilo que a racionalidade não alcança. Certo? Continua aí para mim, por favor, o 33. 33. Isso. E assim, pode falar. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns a ele, creram entre os quais estavam Dionísio e Areopagita. E uma mulher por nome Damaris, ou eles, ou... Isso aí, gente. Então, isso aqui é filosofia já. Eu não vou explicar para você a filosofia secular, porque senão é uma introdução à filosofia. Agora, se eu falar para vocês que Paulo usou a filosofia deles para pregar para eles, vocês acreditam em mim? Paulo era, irmão, o homem era inteligente. Ele vai até Atenas, fica revoltado com a idolatria, começa a pregar na praça,
Ele não espera chegar lá no lugar mais alto para pregar. Ele começa a pregar na praça, irmão. Pergunta para essa pessoa. Não, brincadeira. Tá? Paulo não espera, o Isaac, não espera chegar no Areópago para pregar. Paulo não espera chegar no lugar onde os maiores estão para pregar. Ele prega no ágora, ele prega no lugar popular mesmo. Ele prega no meio do povão. Ele prega aqui, ó, na praça. Tem gente que só quer pregar no Areópago, não prega na praça. Tem gente que só quer anunciar aos grandes, mas não nos lugares mais comuns. Já anota aí. Você vai pregar domingo? Eu não. Você vai pregar no jantar de comunhão. Jantar de comunhão dos obreiros. Entendeu, irmã Simone? Então, Paulo está na sinagoga, fala, eu vou lá para a praça. Ah, mas eu quero chegar, meu objetivo é chegar lá em cima. Mas para chegar lá em cima eu tenho que trabalhar aqui embaixo. Ele prega na praça, o povo vê ele e fala, vamos levar lá para cima. Falar com os grandões. Aí levam Paulo. Quando chega lá, olha esse texto. Lê o versículo 24, irmã Simone, por favor. Versículo, presta atenção nisso. 24. 17 e 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha aí. Já está confrontando o local deles. Templo feito por mãos de homem. Está falando, esses deuses que vocês fizeram aí, ele não habita aqui não, viu? Esses templos aí. Continua, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida, a inspiração de todas as coisas. Continua, 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e limites da purificação, Continua. para que buscassem ao Senhor, porventura tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Opa! Paulo está falando. Não adianta buscar Deus tateando em imagens, em coisas construídas, em obras feitas por mãos humanas, como se ele estivesse longe. Ele não está longe de cada um de nós. Olha agora o 29, né? 28. Que nele vivemos, Opa! movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha isso. 28, né? Olha o 20. Lê de novo, Isaac. Olha aqui, ó. Olha o 28. Olha isso. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha isso. Oi? Tateando? Tateando é quando a Celine estiver andando. Ela está aqui na igreja tentando começar a andar, ela vai segurando nas cadeiras, assim, ó. Procurando lugar para se apoiar. Procurando. Exato. Tatear é você tocar. Mas olha esse versículo 28. Nele vivemos, movemos e... Eita, dá para uma mensagem só aí. Só que isso daí não foi Paulo que escreveu, não é ideia de Paulo. Paulo está confrontando, pregando, debatendo com os filósofos e pega um poema, um texto deles para confrontá-los, para eles entenderem. Então, olha só, ele aproveita uma filosofia grega, porque isso aí é de um poeta, tá? de um texto grego daquela época, anterior a Paulo,
que todos os gregos conheciam, todos os filósofos conheciam. Então ele está usando um texto deles para pregar para eles. Então ele está falando, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu quero pregar para vocês, nós vivemos nele. Nós nos movemos nele e existimos nele. E essa filosofia é de um poema que eles escreveram. Então eles vão, na hora que Paulo fala isso, coloca um ponto de interrogação. Ele está pregando um Deus que nós não conhecemos e usando uma filosofia nossa. Deu para entender? Então, está escrito um texto, o que ele está falando aí? Vivemos, movemos, existimos, continuando? Vivemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram. Como um dos vossos poetas disseram. De um poema totalmente aleatório que ele não está falando do nosso Deus. Então ele aproveita o trecho, olha como que Paulo é judeu, irmão. Paulo é judeu, missionário Cruz. O que ele tem a ver com o poema filosófico grego? Isso dava demais. Ele conhecia até os poemas gregos, como alguns dos vossos poetas disseram. Pode continuar. Sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra que se fez por artifício, imaginação humana. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus, não levando em conta os tempos de... Olha isso. Grifa esse texto aí. Grifa o versículo 28. Pra vocês não esquecerem. Isso aí é um trecho de um poema grego. Paulo está confrontando e evangelizando. Ele fala, Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Como assim? O que é ignorância? Você sabe? A pessoa é ignorante. Não tem nada a ver com ser bravo, tá? Bravo é outra coisa. Ignorância é falta de conhecimento sobre um determinado assunto. Eu sou ignorante em fazer bolo. Eu sou ignorante em... Você é ignorante no que, varão? Em carros. Certo? Falta de conhecimento sobre o assunto. Isso é ignorância. O que ele está falando aí? Que Deus ele não leva em conta os tempos de... Então ele está falando. Receba Cristo. O tempo que você não conhecia ele, está apagado. Tem gente que fica a vida toda se remoendo por conta do que viveu no passado, gente. Era tempo de ignorância. É tempo que você não conhecia Cristo. É tempo que essa vida não conhecia Cristo. Tempo de ignorância, passou. Lê de novo para nós aí, ó. Esse texto quando você vai evangelizar alguém, usa esse texto. Porque tem gente que fala assim, não vou aceitar Cristo, porque 20 anos atrás eu fiz aquilo. Já viu alguém falar isso? Então, lê de novo, por favor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar que se arrependam. Olha aí. Não leve em conta os tempos de ignorância, mas você tem uma oportunidade agora de conhecer. Você tem uma oportunidade de sair dessa ignorância. Você tem uma oportunidade de conhecer. Olha aqui, gente. Olha aqui. Conhecer é o que, Dominique? Raciocinar, pensar. Olha a filosofia. Quando nós nos convertemos, não nos convertemos forçado. Alguém foi forçado aqui a aceitar Jesus, receber Jesus? Não vai lá, senão vai tomar um tiro, irmão. A irmã raciocinou, pensou, olhou para você mesmo e falou, eu preciso. Sem ele não vai dar certo, eu preciso de Jesus. Raciocínio. Pode falar, Isaac. Deus, olha, perfeito. Essa daí é a... Deixa eu ver. King James. Deus fechou os olhos para
O tempo da ignorância. Então tem pessoas que ficam desse jeito. Se remoendo. Fantástico esse versículo. Ó, esse texto aí é pouco explorado pela Igreja do Senhor, tá? Esse texto é uma aula de persuasão, de convencimento. Porque aí você tem argumentação, aí você tem detalhes da cultura grega. Paulo está entrando no mundo deles para falar de Jesus, usando elementos da cultura grega para convencer eles. É como se eu fosse pregar num lugar onde o tráfico domina e usar elementos daquela região para ganhar vidas. E aí, quando Paulo fala da ressurreição, que é no 31? 32, aí eles falam, depois a gente escuta. Depois a gente escuta. Mas esse texto é fantástico, gente, é pouco explorado. Pouco falado na Igreja do Senhor. Certo? Vamos voltar aqui para o material. Porque a filosofia, a gente vai lá para o material que eu mandei depois, o segundo material. A penúltima tela. Por que a filosofia é importante para os cristãos? Lê para nós, Isaac, achou aí? A penúltima. Não, a outra. A primeira, a que veio depois, né? Segunda. Isso. Penúltima tela. Isso. Identificaremos, digamos assim, conhecer a lógica e epistemologia ajuda a identificar falácias e epistemologia é até onde vai o limite do conhecimento, tá bom? Vai. Compreender a teologia. Conceito de uma natureza de Deus, trindade, encarnação, soberania. Olha aí. Grandes exemplos históricos. A história do pensamento cristão da nação. Agostinho Dico usou o platonismo para explicar doutrinas para Deus mal e a graça. Tomás de Aquino integrou a filosofia das hipóteses da teologia cristã, vendo a síntese moral, uso para simplificar as institutas. Nota que a teologia defender o cristianismo. Então aí são alguns pais da igreja que usaram a filosofia para promover o evangelho. Bom, então, gente, a filosofia ela é anterior à teologia. Inclusive a filosofia era a antiga teologia, porque buscava responder essas questões relacionadas a Deus. Então a filosofia ela é anterior à teologia.
E ela tinha justamente essa intenção de responder essas questões relacionadas a Deus. Tá? Quando a teologia surge, você tem aí uma divisão. Você tem uma dissensão entre teologia e filosofia. Tá bom? Mas você percebe que muitos teólogos, os pais da igreja, tá? A escolástica, que a gente vai falar na aula que vem, utilizaram a filosofia para defender o evangelho. Tá bom? Você tem os pais apostólicos, anota aí, pais apostólicos. Os pais apologistas e os pais polemistas. Quem são eles? São homens que se levantaram no início do século pós-Jesus Cristo para defender o evangelho. Tá? Então, pais apostólicos são aqueles homens que vão anunciar o evangelho. Pais apologistas, os que vão defender, apologeta, bem de defesa da fé, e polemistas são os que vão disputar. Sabe a palavra polêmica? Polêmica vem de disputa. Então são pais da igreja que vão debater. Isso daí no primeiro século da igreja cristã. Tá bom? E eles vão debater com filósofos também. Certo? Então, gente, isso aqui é um panorama de introdução à filosofia para vocês. Tá bom? Tentei juntar a filosofia secular direcionando para o contexto bíblico para não ficar algo muito maçante também para vocês. Tá bom? Tá? Então eu vou pedir para vocês aí, eu vou passar esse material, os dois materiais. Um deles vai explicar o que são os mitos, que eu citei aqui, tá bem detalhado, bem mastigadinho. Se fosse explicar tudo, gente, era 3 horas de aula. Mas eu sei que todo mundo aqui tem compromisso amanhã, eu estou dando aula desde as 7 da manhã, tá bom? Então também não vou cansar vocês. Por mais que o assunto aqui eu gosto pra caramba, se deixar eu vou embora. Tá bom? Tô gravando a aula aqui também agora para fazer um teste, para ajudar vocês, certo? E vou passar esse material. Esse material que eu estou usando agora, que eu estou explicando, ele vai trazer a introdução à filosofia, explicando tudo isso aqui mais detalhado que eu já passei, e mais outras coisas também. E o outro vai falar dos mitos. Tá bom? Na semana que vem, eu vou trazer alguns detalhes sobre, por exemplo, argumentos sobre a existência de Deus, tá? Voltado para a filosofia, nem tanto de Bíblia, porque, Luciana Cruz, uma coisa é você defender a existência de Deus usando a Bíblia. Eu acredito que Deus existe, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus. E para uma pessoa que não acredita na Bíblia, como é que você vai fazer um argumento consistente? Ela fala, me dá um argumento bom. Provar vai ser difícil, né? Para a pessoa acreditar, mas dá um argumento bom sem usar a Bíblia. E aí, você faz o quê? Sim. Perfeito, isso mesmo. Vocês já viram esse filme? Deus Não Está Morto? Tá? Tem esse filme, acho que até o 3 deve ter, né? O primeiro é mais top, né? O primeiro é mais top. E tem outro filme também, Em Defesa da Fé. Outro filme que é top também. Entendeu? Então semana que vem eu vou trazer algumas questões desse sentido. Tá bom? E aí, gente, a ideia é, semana que vem, a gente para com a filosofia, aí o pastor Tiago vem para cá, vai dar o grego e terminou o curso de vocês. Tá bom? Essa é a ideia.